a entrada da live do... Ok, boa noite, pessoal do YouTube. Boa noite novamente, queridos seguidores do Instagram. Meus queridos buscadores da super saúde, buscadores da super imunidade. E hoje mais um vídeo, mais uma live da série Médicos que estão mudando a saúde no Brasil. Vocês estão vendo meu colega, Dr. Patrick Rocha, médico atualmente lá de Fortaleza, mora numa praia provavelmente paradisíaca, e de lá ele transmite para todo o mundo, não só para o Brasil, para todo o mundo, seus conceitos de educação da saúde. E ele tem um foco muito grande, talvez de todos os médicos que atuam na internet, ele tem um foco muito grande na diabetes. Não no tratamento da diabetes, não na prescrição das metforminas da vida, e sim da cura da diabetes. Não é pecado falar em cura de diabetes quando a gente tem, ele deve ter centenas, talvez milhares de pessoas que pararam de tomar remédio por causa da diabetes. Se eu que não foco nesse assunto, quase todos os meus participantes do programa ProSer, que se dedicam ao desenvolvimento da saúde, curam a diabetes, imagina quando nós temos um especialista para poder nos orientar. Querido Rocha, é um prazer ter no meu canal. Eu gostaria que tu te apresentasse um pouquinho para as pessoas que provavelmente a maioria já te conhece, mas as pessoas que ainda não te conhecem. É uma satisfação enorme estar com você aqui, doutor Uronal. Conheço seu trabalho e eu me arrisco a dizer que, aliás, eu digo isso com toda tranquilidade, né? Você é um dos poucos médicos da área aí que fala de alimentação que eu respeito, porque realmente está alinhado com a ciência, fala coisas certas, fala realmente aquilo que é embasado, né, por evidência científica. É uma coisa que no Brasil pouco se fala. Então é um prazer enorme estar aqui falando desse assunto tão importante. E deixa eu me apresentar, então. Meu nome é Patrick Rocha, eu sou mais conhecido como Dr. Rocha. Meu trabalho como médico já tem um tempinho já. Tem gente que acha 7 anos, né, que tu está atuando nessa linha. Né? Pela internet, sim. Né? Mas como clínico, como médico, eu trabalho já tem quase 20 anos. Né? Tem 19 anos já que eu me formei. Existe algum termo de comparação entre a medicina da doença que tu fazia há 19, que começou a fazer 19 anos atrás, e essa medicina da saúde, como eu chamo, que está fazendo de 7 anos para cá? É tão diferente que eu não consigo me reconhecer hoje, né? Como eu estava falando com você aqui antes da transmissão começar, eu era um médico muito dedicado, sempre gostei muito de gente, sempre gostei muito do povo, trabalhei a maior parte da minha vida na saúde pública, em vários municípios do estado do Ceará, principalmente. E depois eu fui procurando outras áreas, passei pela acupuntura, mas eu te digo o seguinte, eu era muito frustrado com a abordagem convencional, principalmente no tratamento da diabetes, doutor, porque assim, eu trabalhava com a comunidade toda, eu trabalhava em povoados de 5, 10 mil habitantes, às vezes até maior, e ali tinha milhares de diabéticos. Eu me lembro uma vez, já tinha uns 3, 4 anos já que eu atuava já. Falei, gente, peraí, eu nunca tive um controle de diabetes. Eu peguei os prontuários, né, a enfermeira trouxe para mim, assim, os prontuários daquela localidade, eram uns 30 mais ou menos, era um local que a gente ia atender uma vez por semana, lá nos matos, chamava Lagoa Nova, não me esqueço disso, aqui em Beberibe, estado do Ceará. Eu peguei esses prontuários e falei, já tinha um tempo que eu estava nesse local, já tinha uns 2 anos mais ou menos. Falei, gente, mas não tem nem resultado aqui não. Isso aqui... E eu olhava a glicemia, mesmo passando a medicação, eu só percebia o seguinte, era cada vez maior a dosagem e eram complicações cada vez maiores. Eu falei, tem alguma coisa errada nisso aqui. Isso aqui, ou depois eu fui entender que é a diabetes medicada, que existe a diabetes medicada e existe a diabetes controlada. E a diabetes é uma doença nutricional. Estou falando aqui da diabetes tipo 2, que é 95% dos casos. A diabetes tipo 1 é outra história, é uma doença autoimune. Mas a diabetes tipo 2, que é 95% dos casos, pelo menos, ela é uma doença nutricional, basicamente. Existem componentes genéticos, existem outros estilos de vida, sedentarismo, obesidade, tal, tabagismo, mas a alimentação, ela é a base.
Então, quando eu entendi isso, foi um susto para mim. Mas o maior susto é achar que as recomendações tradicionais de alimentação são saudáveis. Isso que é o maior susto, porque elas são exatamente o que piora a doença. E o que é o terreno fértil para que você tenha que usar cada vez mais medicação e lidar não só com as complicações da glicemia alta devido à alimentação errada, com cerca de 50% a 60% de carboidrato, mas lidar também com a desesperança de não ver resultado nenhum e lidar também com os efeitos colaterais das medicações cada vez mais crescentes, forçando o pâncreas até a falência total desse órgão, tendo que tomar insulina depois, esperar a morte chegar, literalmente, com as complicações que passam desde a cegueira, AVC, infarto, insuficiência renal. Eu presenciei tudo isso ao longo de mais de uma década. Então, chegou uma hora eu falei assim, pelo amor de Deus, isso aqui tá errado. Não pode ser só isso aqui. E o pior da diabetes, o que mais nos agride, é que pacientes que fazem tudo que a medicina tradicional manda, que tomam a medicação exatamente como humano, tem o seu processo evoluindo para piora gradativa. O remédio nem bloqueia a evolução da diabetes. Exato, não tem resultado, não há melhora alguma. Desculpe, tu falasse aqui em diabetes medicada e diabetes controlada. Exato. Há uma diferença nisso. Vamos colocar isso como... Vamos colocar isso aqui da seguinte forma. Eu gosto de sintetizar as coisas. Não existe diabetes controlada só com medicação. Em outras palavras, não existe controle de diabetes com alimentação e com excesso de carboidratos. É impossível. A medicação não faz milagre. Tem muita gente que acha que eu sou totalmente contra a medicação. Não, a medicação tem uma utilidade grande naquele comecinho ali. Às vezes a pessoa tem uma crise de hiperglicemia, procura o hospital, tem que baixar sim, tem que usar uma insulina. Agora, como estilo de vida, sendo que é uma doença nutricional, tá errado, né? Ela tem o seu valor pontual naquele instante. Então, eu diria para você o seguinte, a diabetes medicada, a diabetes controlada, ela só é possível com a alimentação correta. Não existe controle de diabetes apenas com medicação e com alimentação repleta de carboidratos, que é o que passei fora até hoje, infelizmente. Mas quando tu coloca que a pessoa adota uma alimentação low carb, com baixo carboidrato, e que começa a diminuir a glicemia e diminuir a insulinemia, a insulina no sangue, essa pessoa não estabelece um padrão de cura para a sua diabetes? Por que diz que é controlada e não curada? Porque a diabetes é uma doença nutricional, principalmente. Pode colocar 80% nutricional. Então, se você reverte o quadro, que é de inflamação, quando a pessoa chega a desenvolver diabetes tipo 2, ela está com resistência à insulina, que é uma coisa que eu falo incansavelmente. O corpo está inflamado. Se você tira aquele excesso de carboidrato, o corpo vai desinflamar, para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Eu gosto de falar da forma mais simples possível. Aquele homem do campo que está lá no interior do Mato Grosso, aqui do Ceará, em qualquer lugar do Brasil, ele fala, peraí, está desinflamando o meu corpo. Por quê? Porque tirou o excesso de açúcar. E aí, quando você desinflama o corpo, maravilha, reverteu a resistência à insulina. Reverte sim. A maioria das pessoas revertem. Agora, meu amigo, se você voltar com a alimentação errada, vai inflamar de novo, né? Então, a cura só é possível dentro de um novo estilo de vida. Então, a responsabilidade é toda do paciente a partir do momento que ele tem a informação correta, né? Aí eu concordo totalmente contigo. Exatamente. Então, na verdade, o meu papel hoje é de educador em saúde. A diabetes, o controle da diabetes e até a reversão, ela passa pela educação em saúde. Tanto a prevenção quanto o tratamento. Não é por medicação, né? Isso é tão claro para mim quanto o sol, assim, na cara, assim, aqui no céu. Que todo dia tem sol aqui. Olhar para o sol. É incrível. Como é claro. E tu já encontrou alguém que tenha feito uma mudança de alimentação, adotando uma alimentação low carb, mantendo as proteínas, uma dieta normoproteica, aumentando um pouquinho a gordura, e fazendo essa mudança alimentar definitivamente, que não tenha curado a diabetes, ou vamos estabelecer, que não tenha mantido a glicemia abaixo de 100 e a insulina abaixo de 5? Pouquíssimos casos. Eu vou aproveitar para falar de dois estudos sérios, não estou falando de estudo qualquer, né, que estudo tem demais, mas 2 ensaios clínicos randomizados, um na Inglaterra e outro foi feito nos Estados Unidos. Aliás, outro foi feito na Suécia,
um foi na Suécia, outro na Inglaterra. Todos os dois mostraram que, independente do tempo de evolução da doença, ou seja, independente desse diabético estar com diabetes tipo 2 há 15, 20 anos, ou dele ter sido diagnosticado ano passado, há alguns meses, o controle é para todos, com a alimentação certa. Só que alguns já estão tomando medicamento há muito tempo, o pâncreas já está cansado de tanto forçar com essas medicações hipersecretoras, né? A base aí, glibenclamida, por exemplo, a metformina nem tanto, mas a glibenclamida e outros mais, forçou muito, o pâncreas está cansado. Então, na pior das hipóteses, isso eu vejo, posso fazer um estudo assim, amplo com os meus alunos, na pior das hipóteses, a gente tem uma redução de medicação aí de 70% a 80%, assim, inclusive de insulina para diabético tipo 1, que não dá para tirar totalmente, porque o corpo não fabrica mais insulina. Mas diabéticos tipo 2, 40%, esses dois estudos mostram, há uma reversão total e uma retirada total de medicação, só com alimentação. Estou falando da low carb, que eu chamo de alimentação inteligente, eu criei uma metodologia para as coisas ficarem mais claras, mais simples ainda, né, com alimentação da flora intestinal. Aí depois, vai exigir algumas coisas, vai depender de alguns fatores. O tanto que aquele metabolismo está danificado, tanto que o tempo que ela já está com obesidade, o tempo de evolução da doença, mas na pior das hipóteses, a quantidade de medicação vai ser pouquinho, não tem porquê, porque você está fazendo a alimentação sobre o remédio, e você não está dando glicose para um corpo que eu costumo brincar, né, que o diabético ele é alérgico à glicose, né? Então eu brinco assim, gente, imagina o seguinte, vamos supor que você tem alergia a camarão, ou qualquer outro alimento. Aí você vai para a praia, você vai pedir camarão? Aí mesma coisa o diabético, você vai pedir alimento sabendo que aquele alimento, que o pão integral, por exemplo, é repleto de açúcar? Você vai comer pão integral no café da manhã? Por isso que eu falo que passa pela educação, porque a recomendação médica e nutricional é pão integral. Se você vai no hospital, eles estão dando lá arroz, macarrão, é trigo, como se trigo não fosse açúcar. Então, a partir do momento que a pessoa entende que aquilo tudo é açúcar e aprende a testar com o glicosímetro, né? Eu costumo brincar, doutor, que o glicosímetro é a bússola do diabético. Né? Verdade. Ele é essencial para você saber, eu posso isso, teste, faça o teste. Porque para você pode ser um pico maior de glicose, para outro nem tanto, então vai depender do metabolismo. Mas respondendo a sua pergunta, na pior das 40% desses dois estudos tiraram totalmente a medicação e 80% a 90%, o restante reduziram em até 80%. Por que 20% ficaram com a medicação? Eu acredito, não dá para saber pelo estudo, mas eu acredito que é questão de um metabolismo muito danificado e de um pâncreas muito comprometido com o tempo de evolução da doença, né, e com o excesso de medicação, que obriga a pessoa a utilizar um pouco de medicação, às vezes até de insulina, né? Você sabe disso. Talvez também o processo seja um pouquinho mais holístico. Eu sei que tu teve uma formação de acupuntura, que trabalha... Verdade, porque o nosso corpo ele é totalmente integrado, quer dizer, o pâncreas não está lá sozinho. E o nosso corpo precisa de um relacionamento holístico entre todos os órgãos. Eu tenho a experiência pequena, não tenho a tua experiência, dos meus participantes dos meus programas, que começam a olhar todas as ações de saúde e começam a dedicar tempo à musculação, tempo ao exercício, tempo à meditação, controle do sono, perfeito, suplementos para outras áreas. Eles acabam tendo facilitado o trabalho de cura de doenças degenerativas como diabetes. E eu tenho assim quase que convicção, não é certeza, de que 100% das pessoas podem se curar da diabetes, mesmo sendo insulino dependente. É claro que lá o dano do pâncreas é tão grande que a cura vai ser mais demorada. Então eu jogo com essa possibilidade. Poxa, otimista, isso é muito bom. Mas fazendo do exercício o cavalo de batalha. Porque o pâncreas precisa receber um aumento de vascularização de sangue. Eu não estou fazendo contraponto para ti, Rocha, estou só colocando para as pessoas criarem, assim, buscarem toda a alimentação possível, que é fundamental, mas também abrirem as outras possibilidades. O que tu acha disso? Eu acho perfeito. Eu falei de uma forma mais geral, pensando na alimentação como o principal, que pela minha experiência, é o principal. Agora, eu estou falando de 80%. E os outros 20%? Como é que fica? Os outros 20% vem atividade física, aí entra uma questão importantíssima, que é a musculação para diabéticos, né?
pessoas falam, mas eu não gosto de musculação. A gente não faz só o que gosta. A gente tem que fazer aquilo, nós não somos crianças, né? Fazer aquilo que o nosso corpo precisa. E a musculação é tão importante que eu já vi, assim, a pessoa tá ali só com alimentação, até bem cetogênica a alimentação, ou seja, muito menos carboidrato, né? Praticamente 20, 40 gramas por dia de carboidrato, fibroso ainda. E aí, aquele restante que faltava, a pessoa fica ali, 180, 160, aí vem o fiel da balança, muitas vezes, que é a atividade física, ela começa a fazer musculação, aquela gordura que ainda não cedeu, né, aquela gordura visceral ali, ela começa a trocar ela por músculo. Meu amigo, a glicemia faz assim, ó, pum, aí a pessoa fala, tá aqui, ó, 100, às vezes 110, é normal dar um pouquinho mais alto pela manhã, dentro da alimentação, né, de baixo carboidrato, mas, ou se não, às vezes acontece, sabe o que também? A pessoa dormia mal, você melhora o sono dela com meditação, aí a glicemia, pum, cai. E aí você vai juntando esses fatores, né? Fala da meditação e a diabetes. Olha, eu sou praticante de yoga, né, há 12 anos. Então, eu comecei a aprender e a entender a importância da respiração para que a gente possa controlar a ansiedade. Que a respiração é algo que só depende da gente, apesar da gente não perceber que respira, né? A gente pode atuar, a gente pode falar assim, não, agora eu vou respirar fundo, vai. Eu respiro fundo aqui agora. Então, isso aí é muito poderoso. Quando você aprende a respirar bem, mesmo que esteja acabando o mundo, destruindo tudo, se você respirar bem, você se mantém aqui, ó, melhor, se você mantém bem. Então, quando você aprende a meditar e a usar a respiração da forma certa dentro de um processo de mindfulness, de meditação, pode ser pilates também, muito bom. Você começa a ter um controle que você não imaginava que você tinha sobre a ansiedade. E aí, meu querido, você controlando a ansiedade com a alimentação certa, fazendo atividade física, dificilmente você não vai retirar essa medicação para diabetes aí. Realmente, aí a gente cerca, né? A gente tem os fatores todos que cocriam saúde. Aí a gente fala que a pessoa deixa de ser uma vítima e ele passa a ser um co-criador de saúde. Isso é incrível, né? Nós começamos a falar sobre a medicina da doença e a dificuldade de gratificação que ela tem. Nós conversamos um pouquinho antes. E a gente está conversando contigo agora e está observando a tua felicidade, a tua satisfação em estar trazendo esse tipo de assunto para as pessoas. E a gente está vendo que não é uma coisa artificial, que é uma coisa que vem do coração. Qual é o grau? Muitos dos nossos seguidores aqui também são profissionais da saúde, também fazem a medicina da doença. Qual é o grau de satisfação que tem um médico educador da saúde que tu não tinha antes como médico da doença? Nossa, não tenho palavras não, viu, doutor? Eu fico, assim, emocionado quando eu falo disso. Eu costumo dizer que todos os dias, o que mais me motiva, assim, a dar o meu melhor estudando, para você ter uma ideia, eu gosto muito desse corpo a corpo aqui, de atender, de conversar, gosto demais, mas eu abri mão disso para poder criar conteúdos e alcançar mais pessoas. Eu tento, as pessoas, quem me conhece, quem me segue, sabe que eu tento responder todo mundo. Eu fico aqui no YouTube, aqui está o Instagram, Facebook de cá, viu? Fanpage, todo mundo. Falo, gente, peraí, deixa eu tentar. Eu tento responder, mas eu sinto no coração que a minha missão de vida é realmente trazer um conteúdo simples que todo mundo entenda e possa aplicar. Então, o que acontece? Eu não tenho palavras. Cada depoimento que eu recebo pela manhã, todo dia tem depoimento. Nas redes sociais, fora os alunos dos meus programas, eu tenho uma equipe que eu treino para ter suporte, para responder cada pergunta, né, para as pessoas. E no final das contas, eu falo assim, cada depoimento desse é um combustível para mim, né? Eu fico rindo à toa, literalmente, de orelha a orelha. Eu era, como eu falei, muito frustrado com a medicina convencional. Eu tinha até, um pouquinho antes de começar esse projeto para diabéticos, eu já estava na medicina ocupacional, eu era médico do trabalho, porque eu falava, você aqui é técnico mesmo, claro, dá para atuar de forma humana, dá para... Mas assim, eu não queria mais consultório, porque era a mesma coisa, remédio, doença, o outro infartou, o outro, né, foi para hemodiálise, morreu fulano, ciclano. Quem é médico de uma comunidade sabe de cada morte que chega. Então, é muito frustrante. Por outro lado, você recebeu um depoimento como da dona Marli, quem quiser dar um pulinho lá na minha página do YouTube, Dr. Rocha, coloca lá, Dona Marli, diabetes controlada. A dona Marli, doutor Uronal, só para você ter uma ideia, ela surgiu logo no comecinho do projeto. Ela é uma missionária gaúcha, né? E ela tem um trabalho lá na África, em vários países, com crianças. E ela já estava desenganada, com quase 30 anos de diabetes, 78 anos na época,
Estava desenganada, estava em casa, ela vivia tonta com a glicose 300 e tantos, tomando insulina, como eu te falei, a gente estava conversando sobre isso, não tem remédio que dê conta de uma diabetes medicada sem alimentação certa. Diabetes controlada passa pela alimentação. E aí, quando ela conheceu o programa, que ela começou a aplicar o programa, ela até mora em Brasília e fica entre a África e Brasília. Com 3 semanas, ela fez as malas e ela mandou um depoimento, estou com as malas aqui, estou voltando para a África e agora eu posso exercer minha missão de vida, que é cuidar das crianças na África. Quando eu vi esse depoimento, eu falei, realmente, isso aqui é muito poderoso, né? Porque é uma pessoa que, nesse momento, está salvando vidas lá, graças a essa informação que eu levei para ela. Sem palavras, meu querido, é muito gratificante. E tu considera isso uma missão de vida? Total. Eu, assim... E como é que tu sentiu essa tua missão, que era a missão da tua vida? Eu entendi essa missão com esses depoimentos. Mas um pouco antes, eu vou contar uma história agora que eu nunca contei, né? Que eu falei para você. Um pouco antes, eu trabalhava em Jericoacoara e eu tinha um grande amigo lá, ainda é amigo meu até hoje, doutor Alexandre, ou doutor não, ele é um pastor e ele é uma pessoa assim, um líder comunitário. Ele é tido até como doutor por lá, de tanto que ele ajuda as pessoas, ele ajuda os drogados, ele sabe quem está perdido nas drogas, as pessoas ficam perdidas ali em Jericoacoara. Ele me chamou, eu atendia na pousada que ele era gerente, ele me chamou, olha, hoje eu vou lá para a igreja, bora lá? Falei, bora, vamos lá. Eu sentei lá, fiz umas orações, tinha tempo que eu não ia em culto, e apareceu uma senhora que estava passeando por lá, que tinha tempo também que não ia na igreja, e começou as orações lá. Aí ela virou para mim e falou assim, olha, Deus tem uma mensagem para você. Você está aqui, você trabalha aqui, você é médico, né? Eu falei, aham, fiquei até assustado, assim. Pois é, a sua mensagem vai salvar milhões de pessoas. E não vai ser só no Brasil, não. É no mundo, foi. Milhões. Aí eu fiquei assim, naquele momento eu não entendi. Mas depois que eu comecei a ver esses depoimentos, e hoje eu recebo depoimentos da Angola, Japão, aqui, Uruguai, Paraguai, tem um projeto de fazer o diabetes controlado na língua inglesa e no espanhol também, para poder espalhar a saúde, começar um canal em inglês, estou começando agora. Então, assim, eu vi ali que era naquele momento eu não entendi, mas depois, com esses depoimentos em 2015, uns 2 anos depois, porque é minha missão de vida. Enquanto eu tiver vida, enquanto eu tiver saúde, enquanto eu puder conversar, falar, me mexer, eu vou estar falando disso aí. E tu recebeu no teu coração também uma mensagem divina ou só através dessa senhora? Na verdade, eu fiquei, foi assim, assustado, né? Foi assim, sabe aquela coisa que você fica assim, dá uma incomodada, mas não tinha entrada ainda não. A gente tem muito ego, né? Essa coisa assim, de achar que só existe esse mundo material e as coisas materiais. Na época eu estava começando a fazer um projeto de emagrecimento pela internet. O meu sonho era trabalhar pela internet. Eu já estava frustrado com essa medicina de doença. Eu vou trabalhar em casa, eu já estava começando a ver os resultados da low carb, mas que era uma missão de vida, eu vou contar outra história. Foi nesse momento, a Marli veio depois. Tinha 3 semanas que eu tinha lançado o Diabetes Controlada. O meu sócio que cuida do marketing, né? Ele estava morando na minha casa, aqui em Fortaleza, eu morava no apartamento. E a gente tinha acabado de lançar. Aí um senhor mandou um e-mail. Preciso conversar com você, eu preciso te dar um abraço. Você me salvou. Aí eu marquei um almoço com ele. O nome dele é Val. E aí ele estava de muleta, com o pé enfaixado. Aí quando eu encontrei com ele na porta do restaurante, ele falou assim, você está vendo esse pé aqui, doutor? E eu, tô vendo. Pois é, você salvou esse pé, estava com a cirurgia marcada para amputar. Amputou só o dedão, que já estava necrosado, e o pé já estava escurecendo com aquele processo inicial de necrose. O médico falou, não, vamos arrancar logo, vamos cortar logo. Só que ele é empresário, mas sabe aquele tipo de empresário que gosta de dirigir caminhão? Ele vai lá em Parnaíba buscar os caranguejos para abastecer as praias aqui do litoral do Ceará. Parnaíba, Piauí é o local onde o pessoal busca a maior parte dos caranguejos que abastecem a praia aqui no Ceará. Aí ele fez uma oração na época, ele falou, olha, eu fiz uma oração, pedi assim, Deus, eu quero continuar dirigindo. E era o pé direito dele, que ele acelerava, né, e tudo, o caminhão gosta de dirigir, não quero perder meu pé, já estava com a cirurgia marcada. A sobrinha dele viu meu anúncio no Facebook na época, 2015 isso, doutor, tem quase 5 anos, tem 5 anos, exatamente, foi em maio, 5 anos atrás que eu lancei. Aí ela falou, olha, tem um tal de Dr. Rocha aqui, falando numa alimentação inteligente. Dá uma conferida, falou, não, isso aí é a resposta da minha oração. Ele já se empoderou, começou a usar a alimentação. Com 2 semanas, o pé dele já foi melhorando, porque ele tirou o excesso de carboidrato. Aí ele chegou lá no médico e falou, ó, não vou arrancar meu pé nada. Deus salvou meu pé e usou o Dr. Rocha para isso. Ele me deu um abraço, foi o abraço mais apertado que eu acho que eu já recebi da pessoa, foi o abraço dele. Foi incrível. Nesse momento foi o momento que caiu a ficha. Aí eu lembrei dessa senhora lá em Jericoacoara, 2 anos antes, né? Que legal, que bonito isso, Rocha. Pois é, né?
E o teu projeto é continuar trabalhando nessa área e investir agora também na língua inglesa e na língua espanhola. O meu projeto é expandir no Brasil. No Brasil nós temos aí diagnosticados 15 milhões de diabéticos por baixo aí, né? Esse dado é só uma estimativa. Mas a gente sabe que cada diabético tem um que é pré-diabético ou é obeso, que vai desenvolver a doença nos próximos 5 a 10 anos. Então a gente pode falar tranquilamente aí que resistência à insulina nós temos aí pelo menos o dobro disso. Com certeza. Eu não tenho dúvida, talvez o triplo até. Então, assim, tem muita gente para ajudar aqui no Brasil ainda, mas eu tenho um projeto na língua inglesa também e também no espanhol, antes no inglês. Por incrível que pareça, eu tenho muito mais facilidade com o inglês que com o espanhol. E eu estou começando um canal muito em breve, eu vou começar um canal no YouTube. Aí a arte vai ser essa, né? Vou ter muito trabalho pela frente. Fazer vídeos, trazer uma comunicação clara, que eu vi que não existe, pelo menos até onde eu vi, algo com relevância. E tu quer falar em inglês ou tu vai falar em português e legendar? Em inglês. Inglês. Em inglês. Só que aquele inglês o mais simples possível. E o meu desafio, eu tenho um amigo norte-americano que ele está me ajudando, sabe? Pegar essas metáforas em português, para simplificar, né? E falar isso em inglês de uma forma que qualquer pessoa possa entender. Que é o que eu faço aqui no Brasil. Desafio, hein? Olha, é enorme. Desafio. É muito fácil falar com a linguagem técnica, pegar aqui um texto, tudo. Agora, falar, descomplicar algo complexo é uma arte, né? É um desafio grande. Mas eu estou dentro... Esse é um dos meus projetos, é ampliar no Brasil e levar para a língua inglesa e futuramente. Do espanhol, eu penso a início fazer legendar. Eu estou mais focado na língua inglesa, por enquanto. Então, tu sabe que tu está fazendo parte dessa série Médicos que estão mudando a saúde no Brasil. Mas esse é um projeto, é uma frase otimista ou será realista? Tu acha possível mudar a saúde no Brasil? Acho. Como é que tu vê essa possibilidade? Através da educação e saúde, através das redes sociais, o poder é muito grande. Eu não tinha noção que era tão poderoso assim. E eu vou além. Não quero entrar em questões políticas aqui de jeito nenhum, até um assunto que eu nem gosto. Mas, assim, nós elegemos um presidente, a maioria, pelas redes sociais. Então, por que a gente não pensar que a gente pode fazer uma revolução na educação e saúde pelas redes sociais? É totalmente possível, doutor. E a gente já está fazendo muita coisa já. A gente não tem noção da quantidade de pessoas que a gente impacta, né? Quando eu morei em São Paulo, eu tenho um programa online Diabetes Controlada e tem um livro que surgiu do programa, né? Eu tenho um livro que eu lancei pela editora Gente. Eu morei quase um ano lá em São Paulo para lançar esse livro, fazer assessoria e tudo. E aí, quando eu estava lá, uma vez eu estava andando na Paulista, né? Tava frio. Eu fiquei impressionado com isso. Eu estava de gorro, assim. Eu detesto frio. Eu moro aqui no Ceará porque eu gosto muito desse clima daqui, né? Que é calor o ano todo. E aí, rapaz, eu estava até de gorro, batendo, assim. Deu um cara, olhou para mim, assim, pelo gorro. Falou assim, você é o doutor Rocha? Eu falei, aham. Eu até assustei, né? Olha, você não tem noção da quantidade de pessoas que você tem ajudado. Eu falei, mas o que é isso, gente? Parece só... Se eu não estivesse sonhando, eu estava até com uma amiga conversando com ela, né? Eu falei, você ouviu isso aqui? Ela falou, ouvi. Eu não sei como é que ele me reconheceu, eu estava de gorro e tudo, né? Ele falou, eu te vi de longe. Eu falei, aquilo lá é o Dr. Rocha. No meu rosto, assim, né? Legal, né? Ele falou assim, você não tem ideia o tanto de pessoas que você está ajudando. Isso, na época, já tem quase 3 anos. Né? Isso vai capilarizando. Esse foi um dos motivos que eu trabalhava, se perguntou por que eu foco tanto em diabetes, né? Porque é uma missão de vida dos diabéticos, minha experiência, minha história. Mas nessa época eu ainda tinha muito meu trabalho voltado para emagrecimento, falando com mulheres também. Só que eu percebi com o tempo que eu tinha que atuar com diabéticos e colocar a obesidade junto com a diabetes por conta da resistência à insulina, né? Então eu ainda tenho meus programas para emagrecimento também, mas hoje o meu foco, 95% do meu tempo, talvez mais, é para ajudar os diabéticos, pré-diabéticos e obesos que têm resistência à insulina, que podem se tornar diabéticos. Né? Tá tudo junto. Vamos ver se tu tem a capacidade de prever o futuro. Hoje nós estamos no Brasil, nós somos exatamente igual à sociedade americana, nós temos o mesmo estilo de vida. Nós copiamos isso. Tanto lá quanto aqui, a obesidade está subindo, a diabetes está aumentando, a pressão alta está aumentando, o câncer está aumentando, as incapacidades de final de vida estão aumentando, a curva está subindo. Sim.
quantos anos precisa para atingir o pico e a curva começar a descer? Nossa, boa pergunta, hein? Tem que ser meio pitonisa. Tem que pegar com uma bola de cristal, né? E fazer um vídeo. Olha, deixa eu te falar de uma estatística que eu vi uma vez, uma cientista americana num TED, foi até por acaso que eu assisti isso. Eu gosto de praticar o inglês assistindo TED colocando legenda em inglês. Eu fico assistindo ali e tal. E aí ela falando assim, olha, a realidade, tem uns 3 anos já, talvez até mais. A realidade dos Estados Unidos é essa, nós temos 70%, 75% de obesos com sobrepeso, e esse valor vai chegar a 90% no ano de 2065. Aí eu pensei, então a população toda vai ser obesa, 10% só que vai escapar, né? E aí aquilo me deixou muito alarmado, sabe? Falei, nossa, então 2065 foi a data que ela colocou, para 90% da população dos americanos estar com obesidade. 90%, sei lá, de 350 milhões, quase 500 milhões de pessoas, né? Você sempre fala da Índia, da China, que é uma população enorme de obesidade, o Oriente Médio é o mais obeso, praticamente. Então, ali eu vi que o pico ainda não chegou, não. Que nas próximas 3 ou 4 décadas, a gente sabe que os carboidratos são alimentos altamente viciantes. Na minha visão, doutor, o pior está por vir nesse aspecto, se tudo continuar como está. E a gente vai fazendo esse trabalho aqui, que não é pouca coisa, mas atingindo, eu percebo assim que o meu trabalho ele atinge muito pessoas que são um pouco mais questionadoras e que falam, não, deve ter outra coisa. Que já era a minha pulga atrás da orelha lá também na faculdade. Isso aqui está errado, não é possível, deve ter alguma coisa. Essa pessoa mais inquieta, com espírito questionador, chega até mim. Mas a maior parte é como se fosse ovelha que estivesse indo para o matadouro mesmo, aceitando a medicina da doença. Não é assim. Então, o nosso trabalho é grande, não é verdade? Para a gente poder tentar encurtar essa curva. Eu vejo que é como se fosse uma guerra, que nós estamos tentando salvar algumas pessoas com a informação certa. Eu vejo dessa forma. E quanto mais gente, quanto mais tempo de vida eu tiver, eu quero ajudar mais pessoas. Essa é a minha vida, essa é a minha missão. Eu abracei isso aí. Eu espero que eu possa ajudar muito mais gente. Por isso essa ideia de falar em inglês também, para alcançar mais pessoas em outras línguas, né? Porque a previsão é muito ruim. Se a gente for seguir, vamos dizer assim, um andar da carruagem, né? Por causa da ausência de educação e saúde no Brasil e nos Estados Unidos também. Mas tu observou, Rocha, de que parece que essas pessoas que já despertaram estão aumentando em quantidade. Estão. Eu vejo que cada vez a gente está aumentando o número de seguidores sem fazer nada, de uma forma natural, orgânica, está aumentando o número de seguidores. As pessoas estão, a gente vê pelos comentários, parece que são os comentários mais lúcidos, as pessoas estão assumindo a própria responsabilidade de buscar a melhoria da sua saúde e sabendo que ao melhorar a sua saúde estão diminuindo as evidências de doença. E eu tenho uma tese não, uma profecia de pitonisa. Eu acho que em menos de 20 anos nós revertemos essa curva. Poxa, eu espero que sim. E essa curva vai ser revertida primeiro no Brasil, porque eu vejo no Brasil muito mais pessoas do povo em geral preocupadas com a saúde do que eu vejo em outros países. Isso é bom, hein? E quando a gente vê que um presidente foi eleito pelas redes sociais, eu tive mais esperança foi com isso. Eu falei assim, nossa, peraí, né? Foi mesmo a força maior. Então, o poder das redes sociais é muito grande. Isso é prova disso. E eu quero muito... Foi muito bom você falar isso aí, porque você me deu uma injeção de otimismo, né? Para a gente poder fazer muito mais do que já está fazendo. E para que a gente possa... Hoje eu fiquei feliz que eu cheguei à marca de 1.500 vídeos no YouTube. Ah, eu vi, 1.501, né? 1.501, eu vi ali. Exatamente, eu fiquei feliz, falei, nossa, 1.500. Olha, gente, para quem não sabe, só tem um médico, o Dayan, que tem mais vídeos do que o Rocha. Olha só, não sabia disso, não. É o segundo médico. Claro, eu não entro no Drauzio Varela, que ele não foca na saúde. Verdade. Você está falando de médicos que trabalham com promoção de educação e saúde. Perfeito, isso. Perfeito. E, Rocha, tem uma coisa que eu sempre peço para os colegas que eu entrevisto, se tu pudesse dar 10 conselhos de saúde e de vida para as pessoas que estão nos assistindo, que conselhos seriam esses?
Se não for 10, for 5, 6, não importa. Tá. Em primeiro lugar, buscar incansavelmente aprender cada dia, sabe? Buscar educação com vontade. Eu costumo dizer o seguinte, doutor, quem me procura nas redes sociais, fala assim, doutor, pelo amor de Deus, me dá o programa de diabetes controlada, porque eu não tenho dinheiro para comprar. Antigamente, eu dava. Só que eu percebi que essas pessoas nem abriam o curso, eu ia atrás depois para saber, aí eu falava assim, bom, eu não vou dar mais, o que eu vou fazer? Eu vou gerar tanto conteúdo gratuito, que quem me pedir, eu vou falar assim, compra um caderno, uma caneta e vai estudar meus vídeos no YouTube, meu querido. Tá tudo lá em 1000 pedaços, 1500 pedaços, vamos falar assim. E aí, a partir dessa busca pela educação, não só buscar, mas aplicar, todo dia acordar e falar assim, hoje eu vou aplicar, hoje eu vou trocar esse alimento, hoje eu vou tirar o trigo, hoje eu vou fazer um omelete, hoje eu vou fazer uma atividade física, hoje eu vou começar a musculação. Cada passo desse vai te levar ao que eu chamo de saúde plena. Você vai aprender a co-criar saúde dentro das suas possibilidades. Às vezes você não tem condição de comprar um suplemento, eu tenho minha suplementação hoje, mas você tem condição de comprar um ovo caipira, se você não tiver, você compra um ovo de granja. Alguma coisa você pode fazer, nem que são os baby steps, os pequenos passos dia após dia. Então, o primeiro passo é aprender a se alimentar corretamente. E eu costumo dizer também que você não tem que acreditar no que eu falo. Estuda e pesquisa, porque eu referencio todo o meu trabalho e busco o que é melhor para você. Faça um teste, quem fala assim, eu não acredito. Então, passa 30 dias na alimentação inteligente, na alimentação de baixo carboidrato, queira chamar como quiser, e depois me conta os resultados. São só depoimentos toda vez para quem aceita o desafio. Então, em primeiro lugar, alimentação, buscar a alimentação certa, estudar, aplicar. Segundo lugar, comprometimento. Não adianta nada saber o caminho certo e não se comprometer, né? Eu sou um grande admirador daquele atleta Michael Jordan, né, que ele fala muito isso. Comprometimento, estar interessado é muito diferente de estar comprometido. Comprometimento é fazer coisas que vão te tirar da zona de conforto. Você vai acordar e falar assim, nossa, tem que ir lá na academia, é chato. Eu acho chato também, para mim é um desafio para academia. Mas vai, faz. Ah, hoje eu vou abrir mão da pizza, vou abrir mão da cervejinha, entendeu? Cada passo desse vai te aproximando do caminho da saúde. Os resultados vão vindo cada vez mais. Então, aprender a se alimentar, fazer atividade física e buscar espiritualidade. Não estou falando de religião nenhuma. A busca pela espiritualidade, ela passa desde a pessoa ter a religião, já que ela gosta, está confortável, mas aprender a respirar, aprender a meditar, aprender a fazer o bem, aprender a fazer... Eu costumo dizer, o lema da minha empresa, que hoje eu tenho 15 colaboradores que trabalham comigo, é o seguinte, doutor, vamos espalhar saúde juntos. A minha empresa chama-se Life Bee, essa que está na xícara aqui. A Life Bee tem uma missão de vida de Bee é abelha, life é vida. Uhum. São abelhinhas que vão espalhando saúde. Então eu falo para você, você fala para o outro, que fala para o outro, que fala para o outro e vai aplicando. Então tem muitas pessoas que eu nem conheço, que conheceram através de pessoas que tiveram transformação, seja pelas redes sociais, né, seja comprando meu curso. Então, espalhe para mais um, para mais dois, aquilo que você aprendeu, né? Vamos espalhar a saúde juntos. É nesse rumo aí. Que lindo. Beleza, Rocha. Foi um enorme prazer te conhecer pessoalmente. Eu já te acompanhava pelas redes, já via teus vídeos, mas nunca é da mesma forma do que uma conversa. E a gente aprende que essa conversa virtual dá para sentir o coração também como se sente numa conversa pessoal. Então, eu quero te agradecer, principalmente por quem tu és, porque tu estás lutando para melhorar a saúde no Brasil, que tu certamente tem um objetivo financeiro nisso também, porque tem 17 pessoas que estão dependendo disso. Tem famílias e tem o suporte para ajudar as pessoas que compraram os cursos, né, que precisam de tirar dúvidas e que eu não consigo tirar por aqui, porque são centenas, são milhares, então é uma estrutura que tem que ser mantida, né? Eu abri mão do consultório para continuar nisso aí integralmente. Quando eu tiver saúde, eu vou estar fazendo isso. E é um prazer enorme, doutor. Pode contar comigo sempre aí. Vamos estar conversando muito mais. Vou te convidar também para fazer uma live lá no meu canal, em breve. Esse é um dos meus focos esse ano, é criar essa nossa rede de educadores da saúde para poder levar para mais pessoas, para mais... muita gente que não te conhecia vai começar a te seguir, alguns talvez até se inscrevam no teu programa. E vice-versa, né?
Pessoas que a gente E vai assim a gente vai levando para o maior número de pessoas e, quem sabe, em menos de 20 anos a gente mude a saúde no Brasil. Pode Obrigado, contar comigo. Estamos juntos. Seja muito feliz no teu caminho. Obrigado, querido. Agradeço todo com gentileza, essa tua gentileza de estar aqui disponível. Um Sempre grande que você abraço para precisar, você. vamos chamar, viu? Estamos juntos. Valeu, Forte Roger. abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meus queridos, eu estou muito feliz com mais essa entrevista. Espero que vocês também tenham gostado. Espero que vocês tenham descoberto a maravilhosa pessoa que é o Rocha e que é mais um dos médicos que estão mudando a saúde no Brasil. Na sexta-feira, nós temos entrevista com mais um médico, Dr. Vitor Sorrentino, colega gaúcho, e espero contar com vocês para mais essa entrevista. Um grande abraço, uma super saúde e uma super imunidade para vocês. Tchau.